bem? Hoje vamos falar sobre a Igreja em Atos, características fundamentais da Igreja primitiva. Hoje o nosso estudo vai ser baseado em Atos, capítulo 2, e o verso 42 ao 47. O objetivo dessa apresentação, ou melhor, desse estudo, é que você, ao final desse estudo, você entenderá como a igreja primitiva desenvolveu as características principais, tornando-se um parâmetro para as novas igrejas que haveria de surgir. O livro de Atos ele trata uma perspectiva, né, de Lucas, sendo o seu responsável autor, e ele nos permite perceber os principais passos da igreja primitiva. É interessante que dentro de Atos 2 a gente observa algo fundamental. A gente observa que o Espírito, a manifestação permanente do Espírito Santo na igreja primitiva, ele tinha características distintas, né? Então a gente pode observar que esse objetivo era de fazer com que a missão da igreja, junto com a presença do Espírito Santo, estava intimamente muito ligado, né? Então a gente percebe-se que a gente tem lá em Atos 2 a, a descida do Espírito Santo, logo a descida do Espírito Santo, os apóstolos, né, começam a falar em outros idiomas, as pessoas conseguem entender nas suas próprias línguas o que está sendo dito, o que está sendo falado, e ali começa-se uma missão da igreja. E essa missão, junto com a presença do Espírito Santo, ela acaba que se torna ligada. E essa missão ela tem um propósito. A, uma igreja sem missão não cumpre o seu propósito. E o propósito dessa descida ali no Espírito Santo para a igreja é justamente de propagar o evangelho, né? A gente pode perceber que logo após a descida do Espírito Santo, logo após as pessoas se unirem ali na igreja, a gente tem a questão de dar início à perseguição, né? Então, as pessoas que estavam ali ouvindo, acaba que elas são expulsas daquela região e acaba que ali o evangelho começa a ser mais propagado. Uma igreja sem a atuação do Espírito Santo não pode ser considerada como tal. Então, uma igreja que não trabalha, uma igreja que não tem ali uma atuação do Espírito Santo, não pode ser considerada digna desse trabalho, né, de expansão do reino. Um fato interessante que a gente pode observar é que o Espírito Santo ele capacitou a igreja. A igreja ela é o que é porque ah, ao longo do tempo o Espírito Santo foi capacitando a igreja. Então a gente pode perceber que ao longo desse tempo, nessa construção da igreja em Atos, a gente tem ali o Espírito Santo atuando muito, dando os parâmetros, né? Digamos assim. E a capacitação, o Espírito Santo concedeu dons espirituais para capacitar a igreja a cumprir sua missão, a levar o evangelho adiante, a impulsionar as pessoas a fazer missões. Um outro ponto que a gente pode observar é o fortalecimento, né? A gente tem ali pessoas distintas, pessoas diferentes, pessoas com percepções diferentes, com culturas diferentes. E naquele momento ali, quando Pedro prega o seu sermão, 3.000 pessoas acabam se convertendo e ali não tem muito o que se fazer, né? Ali é todo mundo se conhecendo, todo mundo querendo conhecer essa palavra, todo mundo querendo conhecer essas doutrinas dos apóstolos, né? Conforme Lucas vai dizer.
E se o Espírito Santo, por um lado, ele concede esses dons espirituais, ele capacita a igreja para cumprir a missão, também ele fortalece o corpo da igreja, no sentido de manter as pessoas unidas, no sentido de que as pessoas fiquem firmes nesse ensino de Jesus. E é justamente isso, é interessante, né? Quando a gente tem várias pessoas diferentes, pessoas distintas, pessoas com pensamentos diferentes, culturas diferentes, no mesmo lugar, tendo como objetivo de ficar unido, firmes no ensino, no propósito, é algo bem interessante, né? Porque somente o Espírito Santo pode fazer com que essas pessoas diferentes possam se unir, possam estar ali mutuamente, né? E um outro objetivo é o serviço. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Aqui a manifestação, no caso, seria os dons, né? Do Espírito Santo. Então, primeiro, ele capacita a igreja com esses dons, um para os apóstolos, outros para outros para mestres, outro para é, apóstolos. Então a gente tem esses vários serviços diferentes. E ele também fortalece a igreja, mantendo com que essas pessoas fiquem unidas no ensino de Jesus. Olha que interessante. Embora cada discípulo tenha suas próprias características pessoais e físicas, a capacitação divina impulsionou a missão, tornando-a eficaz ao longo dos tempos. Ah, é interessante a gente poder notar que, se não fosse essa capacitação que Deus tinha dado eh, para que pudesse se pregar o evangelho para essas pessoas, nada disso do que vocês estão ouvindo, nada disso do que você aprendeu seria chegado até nós. Porque foi justamente a disposição, as ações dessas pessoas de irem adiante, de levar o evangelho, de ser impulsionado a fazer essa missão, que é o que a gente conhece Jesus através dos tempos, né? A gente então tem a descida do Espírito Santo, a gente tem, a gente tem a questão de a descida do Espírito Santo, a gente tem a questão de Pedro pregando o sermão, as pessoas ouvindo na sua própria língua aquele sermão, ouvindo também ouvindo também os apóstolos, né, falando em línguas diferentes também. E a gente tem pessoas se convertendo, pessoas de diferentes nacionalidades, pessoas locais se convertendo, aonde que a gente iria fazer com que essas pessoas se reunissem, né? No sentido de onde que essas pessoas iriam ficar, onde que essas pessoas poderiam ouvir o evangelho. Então daí é interessante. E como que ia ser essa questão da comunhão, né? Porque são pessoas diferentes, não é mesmo? Então a gente tem um texto, ó, Atos 2:42, ele vai dizer basicamente isso. É, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então a gente percebe-se que esses novos cristãos,
Agora eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações. Meu, a minha imagem que saiu da tela, tá, pessoal? Mas para mim não perder aqui a linha de raciocínio e todo o conteúdo, eu vou deixar do mesmo jeito que tá bom? Na próxima aula eu garanto que esse erro já não vai mais acontecer. Então, a gente tem agora a comunhão, essas pessoas se unindo. Mas o que que significa essa comunhão? Existe um termo grego chamado koinonia. Esse termo, ele é justamente essa palavra que a gente tem por comunhão, mas com uma finalidade diferente. Qual que seria a finalidade? Qual que seria o objetivo? Pronto, primeiro, a comunhão espiritual da igreja. Seria essas pessoas justamente estarem ali prontas, específicas para este propósito de estar, ajudar, de compartilhar, de servir, de, de, de oferecer apoio, né? A gente percebe-se que pessoas estavam ali juntas e pessoas diferentes. E talvez tinham pessoas que tinham deixado os seus parentes lá atrás, não tinha nem aonde ficar, né? Gente, vamos pensar aqui, vamos pensar nesse sentido aqui de você, um judeu, ter saído do lá de um outro país, porque na época de Pentecostes, um grande movimento dentro de Israel. Então a gente pode perceber que essas pessoas veio de fora. E agora essas pessoas que veio de fora, talvez tenham até deixado a sua família, a sua casa, enfim. E agora eles ouvem o evangelho, se convertem ao evangelho e não quer mais sair dali. Eles querem continuar ouvindo. E como é que vai ficar? Onde eles vão morar? Quem que vai dar o apoio para eles? E aí a gente tem, né, essa questão de você partilhar os recursos, evitar desigualdade. A gente tem aqui se dedicavam na comunhão, no partir dos pães, na oração. Então a gente tem essa toda situação. Então a gente tem essa comunhão espiritual de ouvir o evangelho, de participar ali das práticas religiosas. A gente também tem essa questão de desigualdade do corpo. Algumas pessoas não tinham nem o que comer. E aí agora a gente tem essa questão de que eles partilham, né? Eles dão os recursos que cada um tem para evitar essa desigualdade do corpo. A unidade, essa diferença, essa quantidade de pessoas diferentes, de origens diferentes, de classes sociais diferentes ali, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Isso é comunhão. Somente uma igreja movida pelo poder do Espírito Santo para seguir de mão dadas em unidade para o cumprimento da missão. Então a gente tem mais uma vez a ação do Espírito Santo no manter, no unir, no dar o laço ali, nesse sentido de que essa igreja se torne, embora com pessoas diferentes, se tornem unidas para o cumprimento dessa missão. Interessante também que agora a gente tem diferentes contextos, né? Onde essas pessoas vão se reunir. Então a gente tem aqui no livro de Atos os pontos principais. A gente tem os templos como referências de reuniões e também a gente tem as casas, né? E é interessante essa questão de casas e a gente pensar nesse contexto de o Partir do Pão, que a gente pode pensar justamente que era basicamente essas famílias que agora que estavam convertidas poderiam oferecer as suas casas para que ele pudesse ser um ponto de encontro da palavra de Deus. Eles podiam tanto compartilhar a refeição em comunhão, quanto também ouvir a palavra de Deus. É interessante que é basicamente o que essa imagem aqui está tratando, né? A gente tem pessoas diferentes, com características diferentes, né? A gente tem ali uma pessoa com a mão levantada, provavelmente ele deve estar falando alguma coisa ou compartilhando alguma coisa, e a gente tem aqui uma mesa com refeição, justamente você ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo partir o pão com todos. E ambos esses locais,
eles tinham um objetivo, qual que é? De preservar e de perseverar na doutrina que os apóstolos ensinavam. Então, cada casa servia pessoas e promovia o propósito dos apóstolos e dos líderes da segunda geração de cristãos guiados pelo Espírito Santo. Em Atos 2:42 vemos a comunhão unida por propósito e amor, alimentada pela vitalidade espiritual. Então, aqui agora a gente também tem um objetivo importante, que é a oração. Dentro de Atos 2, a gente tem um outro ponto, né? A partir do pão, a comunhão, a partir do pão e as orações. Mas qual era o objetivo principal dessas orações? Primeiro, nesse início, era discernir a vontade de Deus para a igreja. Então, a gente tem ali, todo momento, Paulo, ele está orando. Isso no processo de moldar a igreja, né? Então a gente ali tem os Atos dos Apóstolos, a gente tem a questão de Paulo, a gente tem a questão de Pedro, dos outros apóstolos. E ambos ali eram movidos nesse sentido de orar. Qual, qual que seria uma, uma questão prática, Elivaldo, que a gente possa visualizar? Por exemplo, a gente tem a questão do Paulo ali é, é, direcionando Timóteo, direcionando Tito ali para procurar pessoas capazes, que sejam pessoas referências. Então ali há um desejo do Paulo de que se encontre pessoas capacitadas. Mas também ao mesmo tempo a gente vê Paulo orando muito para que Deus mostrasse a essas pessoas qual seria a vontade dele. A gente também a oração no sentido de encorajar, né? Então a gente vê muito nas cartas de Paulo e de Pedro esse sentido de que vocês diante da perseguição, eu oro para que mesmo vocês diante dessa perseguição possa mostrar a pessoa de Cristo, né? Encorajar os crentes mesmo diante das perseguições. Paulo, por exemplo, vai falar que combati o bom combate, né? Nesse sentido de não mostrar para Timóteo que ele estava ali vencido, mas no sentido de que ele estava encorajando Timóteo a continuar esse combate. Embora para Paulo esse combate tenha terminado, ou estava chegando ao seu fim, no caso não, para Timóteo era diferente, ele estava dando início a esse combate, né? Então a oração ali servia para encorajar, para estimular, para fortalecer esses crentes que estavam em perseguições. Também tem como um elo entre a vontade divina e a prática diária da igreja, né? Então a questão, a oração ela é muito, ela ali nesse sentido, ela ajuda a igreja a também exercer essa questão prática, né? De, de você sair do contexto ali de ideias e partir ali para a prática, né? Uma igreja saudável cresce unida na missão de amar, servir e cuidar uns dos outros, reconhecendo a total dependência de Deus e da sua palavra. E aí agora a gente tem a questão da etimologia da palavra igreja, né? O que significa a palavra igreja. Então aqui a gente tem eclésia, né? De ek, que é fora de, clau de chamar ou convocar. Então a tradução seria assim mais ou menos chamados para fora, né? Chamados para convocar, chamados para fora. Seria o termo mais utilizado no Novo Testamento. E também dá essa ideia lá do Antigo Testamento, que é o kahal, que é a assembleia ou congregação, no sentido de ter uma assembleia do povo de Deus. E aqui na nossa tradução a gente traz como igreja mesmo, como chamados para fora, na tradução da Septuaginta. A gente também tem a igreja nos outras expressões, tá? Mas, por exemplo, a igreja no corpo de Cristo, como noiva de Cristo, como casa de Deus, mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, mas trazer isso no sentido literal, né? Porque senão a gente acaba tendo a igreja como uma questão física, né?
e não numa questão ali temporal. Até mesmo a gente se prende ao templo e não à junção de pessoas num determinado momento ali, como a gente faz no caso os nossos PGMs. A igreja é tanto física, pois é formada por pessoas, e aqui chegando à nossa conclusão, mas é de caráter espiritual, pois é o corpo de Cristo. A igreja, embora ela esteja ali entre quatro paredes, embora ela tenha ali os dias da semana, ela acaba se tornando um organismo vivo, porque são feitos de pessoas, né? Que essas pessoas estão sendo impulsionadas para cumprir a missão que Jesus deixou para ela. Então, além disso, ela promove um ambiente de adoração, onde o povo de Deus se reúne, mas também para render glória ao seu santo nome. Então, aqui a gente entende que essa igreja, ela é uma igreja que está sendo impulsionada ainda para continuar a missão de levar o evangelho, assim como Jesus ah, disse aos seus discípulos, né? E para propagar o evangelho, Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. Jesus fundou a igreja, então devemos amar aquilo que Jesus criou, ter zelo por aquilo que Jesus colocou diante de nós. Amém, meus queridos irmãos? Então, vamos pensar em igreja como um lugar de pessoas diferentes, com culturas diferentes, que estão ali unidas no propósito de ter ali uma comunhão, de estar junto, de compartilhar ah, ah, algo para suprir a necessidade de outros. Isso é igreja.